Tava te contando sobre as festas, sobre as gordices que tem, as tentações que a gente tem dificuldade realmente de resistir, eu sei, eu entendo, mas pessoas com diabetes ou lá quase diabéticas precisam ficar muito atentas. E hoje a gente vai falar de diabetes, a gente vai falar sobre os níveis de glicemia, enfim, a produção preparou também, além de convidar esse médico que eu já te adiantei que é maravilhoso, um VT sobre o assunto e a gente confere agora. As comemorações de fim de ano são um verdadeiro convite para passar um pouquinho da conta nas refeições e bebidas, não é mesmo? Muitos dizem que as festas de fim de ano são um desafio para quem tem diabetes. Mas pessoas com a doença podem sim aproveitar as festas de final de ano. O importante é ficar alerta com os excessos para não afetar a glicemia. Diabéticos não devem abandonar o tratamento para controlar a doença, mantendo a utilização dos medicamentos prescritos pelo médico, além de continuar o monitoramento da glicemia. Vamos saber mais sobre o assunto? Vamos, eu recebo aqui o excelente endocrinologista, Dr. Filipe Pedrinhola. Que honra, que bom recebê-lo. Muito obrigada por estar aqui nesse dia tão emblemático pra gente. Amanhã é sábado, então não tem vida melhor, então nosso Natal é hoje. Prazer estar aqui com você. Que bom, obrigada, Filipe. Vamos sentar aqui, eu vou sentar do seu lado, porque a gente precisa aprender, né? Eu pensei, eu tenho muito telespectador. Tem telespectador que, ótimo, não tem absolutamente nada, então tá livre, pode comer tudo. Mas tem muita gente ali, olha, no limiar do diabetes ou já com a doença. Primeiro vamos tentar explicar o que é o diabetes. Ou a diabetes. A gente, quando fala de diabetes, tem que lembrar que tem 3 tipos principais de diabetes, né? O diabetes tipo 1, que é aquele diabetes autoimune, é uma doença que a pessoa começa a produzir anticorpos que vão atacar o pâncreas. O pâncreas é o nosso órgão, a nossa glândula que produz insulina. Então vai acabando a produção da insulina porque destrói o pâncreas, vamos dizer assim, aquelas células que produzem insulina. Aí tem o diabetes tipo 2, que é o mais comum, 90% dos diabetes são diabetes tipo 2, que aí não é um problema de falta de insulina, é que a insulina não consegue funcionar direito. E principalmente pelo excesso de gordura, né? Aí o terceiro tipo é o diabetes gestacional. Então que é uma outra doença, muitas vezes aparece realmente só na gestação. A mulher não é diabética e durante a gestação se torna diabética. E aí tem que ser tratado também. E é mais ou menos tipo 8% das mulheres podem desenvolver o diabetes gestacional. Então o tipo 1, que é aquele menos frequente, 10% mais ou menos, o tipo 2, que é 90%, e o gestacional. E basicamente o que acontece é isso, ou uma falta de insulina, ou porque a insulina, que é esse hormônio que mantém o nível do açúcar no sangue constante, que não consegue funcionar direito. Bom, é verdade que a gente vai envelhecendo e o risco para diabetes vai aumentando? Vai aumentando sim, porque faz parte do próprio envelhecimento. Mas a maior causa do diabetes, acho que é mais importante, a gente fala do diabetes tipo 2, que é o que afeta aí mais ou menos, vamos dizer, 10%, 8 a 10% da população geral. E a gente sabe que mais ou menos metade das pessoas que têm diabetes não sabem que estão diabéticos, porque é uma doença silenciosa. Demora muitas vezes para ter algum tipo de sintoma. Então, se a gente imaginar que, puxa, muita gente por aí não sabe que é diabético e está diabético. E essa glicose, esse açúcar alto no sangue vai minando os órgãos, a saúde física e até mental. Então, passa a ser muito importante a gente promover bons hábitos de vida, né? Porque o diabetes tipo 2 aparece principalmente por sedentarismo, por maus hábitos alimentares, pelo ganho de peso. E a gordura principalmente vai para a barriguinha. Né? Então, essa gordura visceral, ela é uma gordura que ela acaba não deixando a insulina funcionar direito. Então, muitas vezes, esses diabéticos, que às vezes nem sabem que estão diabéticos, tem lá aquela barriguinha e o açúcar está alto, não sente nada e tem que ser detectado. Por isso que é tão importante fazer exames de rotina, né? Fazer exame preventivo para poder saber. Assim como medir a pressão, a gente sabe que quem tem pressão alta, mais ou menos metade também não sabe que tem pressão alta. Então, por isso que é tão importante cuidar, né, do estilo de vida, né? O que a pessoa está escolhendo para comer e beber, colocar no prato.
Aí a turma em casa deve estar falando, poxa, Cláudia, justo na véspera do Natal você vem falar pra gente maneirar, pegar leve. Mas é exatamente isso, porque se a gente já enfiar o pé na jaca agora, porque, gente, na verdade, é hábito, né? A gente acaba levando isso pro ano inteiro, a gente não consegue parar, né? Então a gente precisa pensar, não é? A dieta do diabético, na verdade, hoje ela é muito mais liberada. O diabético pode comer de tudo, só que tem que tomar cuidado com as quantidades e distribuir de uma forma adequada durante o dia, não ficar muito tempo sem comer, né? Se tiver diabético, estiver tomando os remédios, tomar sempre os remédios, nunca deixar de tomar e fazer o acompanhamento. Mas o diabético pode comer de tudo. Pode comer um pouco de açúcar, pode comer proteína, o carboidrato, a gordura, mas tem que ser bem dividido. E então, se a gente for pensar assim, há algumas décadas atrás, o paciente é diabético, não pode comer nada de açúcar, nada de carboidrato, não pode comer fruta. Hoje não, a gente sabe que a dieta é muito mais liberada, mas o que é mais importante é manter um peso adequado e a quantidade total que a pessoa come de carboidrato durante o dia. Temos perguntas, eu já vou passar a sua, você que mandou, segura aí. Doutor Filipe Pedrinola responde, coloca aqui na tela. A Eliana, via Instagram, diz, tenho pré-diabetes e na minha família fazem a ceia com muitas frutas secas. Se eu exagerar, corro o risco de ficar diabética? Ela tem pré-diabetes. Eliana, né? Então, Eliana, sua pergunta é ótima. Primeiro assim, o que a gente chama de pré-diabético, né? Um diagnóstico que depende lá, então você deve ter dosado a sua glicose, e a glicose é a glicemia no sangue, né? Então, se a sua glicemia estiver acima de 126 em jejum, quer dizer que você está diabético. Agora, se estiver entre 90 e 125, pode ser o tal do pré-diabetes, né? Então, aí nesse momento tem que tomar cuidado. E eu brinco que assim, diabetes não aparece de uma hora para outra. O diabetes é um sintoma que vem aparecendo com anos e anos de má alimentação, falta de exercício, noites mal dormidas, né? Então, assim, se tem um diagnóstico que está ali, batendo na trave, na glicose, tem que tomar cuidado, principalmente com o peso, com a alimentação. Mas a pergunta dela é que frutas secas, toda fruta tem frutose, que é o açúcar da fruta. Então, um punhadinho pode, né? Não vai ter problema, mas não pode abusar, senão é muito açúcar no sangue, não é que de repente a fruta seca vai dar o diabetes, mas faz parte de um todo, né? Depende do resto que comer, né? Tudo isso. Perfeito. Obrigada, Eliana, pela sua pergunta. Vamos lá para a próxima pergunta da Maria Lúcia, aqui de São Paulo. É verdade que o adoçante culinário faz mal à saúde? O adoçante culinário é aquele que é uma misturinha um pouco de açúcar com adoçante. A gente sabe que o açúcar em excesso faz mal. O adoçante, depende do tipo de adoçante, também pode não ser uma boa, né? Porque a gente sabe que os estudos mais modernos mostram que o consumo de alguns adoçantes pode atrapalhar um pouco o equilíbrio da nossa microbiota, flora intestinal, aquelas bactériazinhas que vivem com a gente. Então, assim, não tem problema usar, né, em pequena quantidade, mas sempre com aquela moderação que a gente falou. Vai depender do todo, quanto de carboidrato por dia que você está comendo. Mas é claro que usar o adoçante diminui um pouco a quantidade de caloria, a quantidade do carboidrato. Pode ser útil para o diabético, sim. Perfeito. Obrigada, Maria Lúcia. Próxima pergunta já vai para a tela, é do Carlos Eduardo. Qual é o melhor adoçante para se consumir? O melhor adoçante para se consumir, assim, hoje, a gente sabe que o adoçante mais natural é a estévia. Nem todo mundo, porque a estévia vem de uma plantinha de origem paraguaia, chamada estévia rebaldiana. Aí eles secam as folhinhas dessa planta e fazem o adoçante a partir daí. Então tem um poder adoçante grande e tal, só que tem um retrogosto, né? Tem um saborzinho assim que nem todo mundo gosta. Eu não consigo com a estévia, acho horrível. E aí depois, assim, tem o aspartame, tem a sucralose, tem o ciclamato, tem a sacarina. Tem esses novos, o eritritol, o xilitol. Tem esses aí. Eu gosto mais desses. É verdade. Tudo que acaba em ol são chamados adoçantes polióis, né? São álcools, na verdade são derivados é um álcool, né? Mas que tem o poder doce, né? Então, o xilitol, que é muito usado, o eritritol, o maltitol, em vários produtos dietéticos. Só que, dependendo da quantidade, ele acaba fermentando muito e dando muitos gases. Então, às vezes, acaba um certo desconforto. Mas é uma alternativa boa, para quem não tem essa intolerância, é uma boa também.
Tá joia. Obrigada, Carlos Eduardo, pela sua pergunta. A gente vai para a próxima. É a pergunta, não se identificou, mas diz: por que a cicatriz é mais lenta em pessoas com diabetes? Porque a cicatrização depende o quê? De você ter uma boa saúde dos seus vasos sanguíneos, das artérias, das veias, né? E o diabetes, ele deixa o açúcar alto no sangue, como a gente falou, e esse açúcar alto, ele vai danificando a parede dessas artériazinhas, dos capilares, e que eles vão lá trazer oxigênio e nutrientes para a pele também, né? Assim como todos os órgãos. Então, por isso que a cicatrização se torna mais lenta, porque acaba faltando chegar ali, naquele ponto do machucado, ou de uma cirurgia, aqueles nutrientes para trazer aquelas células que são do nosso sistema imunológico para fazer a cicatriz. Por isso que também aumenta o risco, por exemplo, de doença no rim, porque vai piorando a circulação dos rins, aumenta também o risco cardíaco, porque a circulação cardíaca vai piorando. Então, piora a circulação de forma geral no corpo todo, por isso que a cicatrização também piora. Vai bagunçando tudo, né? Vai bagunçando tudo, né? Muito sério. Obrigada quem mandou a pergunta. Deixa eu ver se tem mais pergunta da Carolina, de Resende, Rio de Janeiro. Estou com manchas escuras pelo corpo, principalmente pelas dobras do corpo. Estou pré-diabética. Tem relação? Tem. Tem? Isso tem um nome esquisitíssimo, chama-se acantose nigricans. Como é que é? Acantose nigricans. E assim, quando a pessoa está diabética, então a glicose sobe. A glicose sobe, só que a insulina está lá, o pâncreas está tentando fazer insulina, faz insulina, não consegue pôr a glicose para dentro da célula e a insulina fica alta. A insulina, quando ela está alta, ela leva também à produção da melanina na pele. Então aumenta esse escurecimento, principalmente nas dobras. Aí você vai ver aqui no pescoço e aí acha, você não tomou banho, que está escuro aqui? Não, eu tomei, esfreguei, mas não sai. Porque vai aumentando essa pigmentação. E nas dobrinhas, cotovelo, aqui nos dedos, nas dobrinhas, aqui no pescoço. E é muito a gente vê pessoas que são obesas, que têm umas dobrinhas escuras, então provavelmente são diabéticas. Isso mostra a resistência insulínica e é um pré-diabetes ou um diabetes já. Tá, ok. Bom, doutor Filipe Pedrinola, como eu disse, se não for o melhor, é um dos melhores endocrinologistas do Brasil. Tivemos a honra de recebê-lo hoje, aprender muito. Foi uma verdadeira aula, né? Agora, amanhã, véspera de Natal, eu queria que você tivesse seu tempinho aí para desejar um Feliz Natal para quem você quiser, para os seus pacientes, Hoje os médicos falam meus clientes, né? Mas fica à vontade que o tempo é seu. Bom, Cláudia, primeiro eu quero agradecer pelo convite, por poder estar aqui com você, que é sempre uma honra, um prazer. Você é uma pessoa tão querida, que conduz esse programa de uma forma maravilhosa há 12 anos, né? 12 anos. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço. Isso é incrível e eu só tenho a agradecer, né? Eu acho que é importante a gente cultivar a gratidão, principalmente num momento como esse, e curtir a família, mesmo para aquelas pessoas que não têm, como eu não tenho mais meu pai e minha mãe há muitos anos, mas eles estão sempre aqui dentro. Então esse é o momento de a gente pensar naquelas pessoas que a gente ama e que a gente teve nas nossas vidas que não tem mais, mas refletir sobre isso, agradecer por aquilo que a gente tem, né? E sempre ter um otimismo, né? Acho que é importante o otimismo na vida e sempre imaginar que o ano que vem vai ser melhor do que esse. Vai! Então, muito amor para todos, um beijo no coração e ano que vem estamos juntos de novo. Que bom! Doutor Filipe Pedrinola, ele está no Filipe, com 2 P's, pedrinola.com.br. Você pode entrar em contato através do 11 30 78 0124, marca um horário. Hoje em dia tem telemedicina, fica fácil você ser atendida pelo doutor Filipe. E no Instagram, DR Filipe Pedrinola. Muito obrigada, lindo Natal. Para você também. Para você e para toda a sua família. Obrigado. E até a próxima, viu? Tchau, tchau.